Um prazer imenso estar aqui com vocês, dando continuidade à nossa já tradicional série de Vozes que Informam, trazendo, como você já vem acompanhando desde o início desse projeto, temas que tenham correlação com o universo da saúde, com o universo percepcional de caminhos que possam nos levar a uma vida não só mais longa, mas também uma vida mais saudável. Temos o firme propósito de municiar as pessoas com informações de qualidade que as possam estimular e inspirar a tomar boas decisões. Procuramos desenvolver um trabalho voltado essencialmente para o tratamento da saúde. Já discutimos aqui com vocês por várias vezes a importância de termos um grupo de profissionais que sejam capacitados a tratar a saúde, manter pessoas saudáveis, sem demérito algum da cura, do tratamento. Defendemos com firmeza a ideia de que a medicina curativa e a medicina preventiva elas são indissociáveis. Existe o indivíduo que tem um perfil de tratar uma doença, mas existem muitas pessoas que têm um perfil de tratar a sua saúde, de se manterem mais saudáveis. Então, é esse o objetivo dessas lives, esse é o objetivo do nosso trabalho. E ao longo dessas lives, nós trouxemos aqui, temos trazido vários temas relacionados à saúde do corpo, né? À saúde dessa roupa que nós ilusoriamente denominamos de eu. E hoje, provocativamente e de uma maneira bastante diferente, eu procurei trazer aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho assim no meu coração, uma admiração não só pelo profissional gigante que ele é, mas pelo ser humano maior ainda e pelo espírito extraordinário que conecta o tom profissional, o tom humano e o tom espírito. E é para falar exatamente disso, tema que poderia render aqui uma semana inteira de bate-papo sem cansar. O Tom é dessas pessoas que a gente senta e conversa horas a fio e o tempo parece não passar, né? E dentro desse cenário, Tom, nós viemos para trazer aqui à mesa de discussões um tema bastante interessante que aparentemente guarda um baixo nível de correlação. A saúde física e a saúde espiritual. Saúde e espiritualidade. Tom Trajano é essa pessoa que está aqui hoje conosco. O Tom é graduado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, é psicólogo clínico, tem formação em Gestalt terapia, formação em Pathwork e tem especialização em psico-oncologia. Tom, querido, seja muito bem-vindo e a casa, o coração e a mente dessas pessoas todas que estamos aqui reunidos é toda sua. Então, dê aqui as suas boas-vindas, as primeiras palavras aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos estão honrando com essa presença. E eu sou um fã seu, você sabe disso. O projeto Longevidade Saudável eu o concebo como um projeto espiritual, materializado na Terra, porque ele foca em uma das leis que rege o universo, que é a lei de causa e efeito, onde a pessoa que procura o profissional dessa abordagem, ele é recebido como pessoa, não como paciente, como um patrimônio, onde ele vai ser levado a reflexões do modelo de vida, para assim compreender como que ele estruturou no seu corpo físico o adoecimento, levando à busca da causa e não simplesmente usando, com todo respeito, que também tem o seu valor, as medicações em cima das consequências, mas, infelizmente, mantendo o ser humano escravo das medicações, criando iatrogenias, né, doenças outras a partir dessas mesmas medicações, onde leva, com certeza, a um descaminho. Então, eu vejo muito no projeto Longevidade Saudável, e desde já eu agradeço a você pela coragem, eu vencei muitos enfrentamentos que você tem feito. Afinal de contas, aquilo que aparentemente é novo, porque o que você traz, na verdade, não é o novo, é o resgate do antigo,
acaba sofrendo barreiras. Muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes pela resistência ao novo. Isso é próprio do psiquismo do ser humano. Resistir ao novo tende a primeiro negar, depois é que com o tempo vai refletindo e vai chegando. Então, um momento como esse, eu lembro muito das palavras do Cristo, quando ele diz assim: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, e aí eu vejo o nome não Jesus, não o nome Cristo, mas a consciência crística, que é esse propósito de se tornar alguém melhor, esses aí estarão juntos, eu estarei no meio deles, é a palavra do Cristo. Quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei no meio deles. Então, como nosso propósito é de tentar contribuir para essa saúde plena, essa saúde maior, nessa integração, que didaticamente a gente separa física, emocional, mental e espiritual, mas é uma separação didática, acredito que você concorda comigo, é que nós estamos aqui reunidos. Então, é um grande prazer, é uma honra, e vamos conversar, né? Vamos conversar, né? Vamos começar o nosso condição. bate-papo. Prazer imenso e uma honra muito grande ter você aqui, Tom. Passando um pouco pela história da medicina, a gente viaja ali desde Hipócrates. Aliás, poderíamos ir até mais longe, né? Ali da Grécia Antiga, estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. Depois, bem na frente, surgiu Hipócrates, ali por volta de 470 antes de Cristo. Depois veio Avicena. Os grandes mestres da medicina, Tom, ensinavam que existe uma integração corpo, mente e espírito. Estou falando de 5, 6 mil anos atrás. Acreditava-se em coisas que foram perdidas ao longo do tempo, como, por exemplo, a cura através do poder da mente, a cura através dos modelos mentais, a cura através da fé, a expressão no corpo de doenças que não têm relação com a matéria, e sim com o espírito, e sim com a mente. E um belo dia, tudo isso começou a ser perdido. E a gente enxerga nitidamente o início dessa perda, ali na transição do século XIX para o século XX, aonde aqueles 2 senhores, né, o John D. Rockefeller e o Andrew Carnegie, começaram a investir fortemente na indústria de fabricação de remédios. Para esses remédios serem fabricados, eles tinham que ser vendidos. Para eles serem vendidos, eles tinham que ser prescritos. E para eles serem prescritos, tinha que ter um médico por trás assinando essa receita. Então, eles fizeram uma pesquisa demonstrando que, naquela época, 85% a 90% das escolas médicas americanas eram influenciadas pelo modelo greco, romano, judaico, cristão, onde existe, sim, médicos estudavam astrologia, estudavam espiritualidade, e tudo isso acabou em nome da indústria dos medicamentos, que foi exatamente você começou assim, em alto nível, né? Já tocando numa ferida que a gente tem muito aberta dentro da medicina e parece que cada vez se expande mais. A partir ali do início do século XX, acreditem as pessoas que estão aqui nos assistindo ou não, foi feito um estudo para saber da viabilidade de começar a se ensinar remédios para tratar sintomas, sinais e problemas. E aí, a solução dessa condição foi fechar 80% das escolas médicas americanas que não ensinavam farmacologia, que não ensinavam prescrição de medicamentos. Isso aí acabou redundando num modelo essencialmente expectante, intervencionista, aonde nós passamos anos e anos e anos estudando como controlar sintomas através de medicamentos e se esqueceu de coisas que foram ensinadas para nós médicos, para nós profissionais da saúde, há milênios a fio. Hoje, Tom, parece que está havendo um movimento no sentido de resgatar essa unidade, né? E aí eu convido a que você compartilhe conosco o seu pensamento. Como é, Tom, que a gente coloca uma coisa tão primária dentro da vida humana, como a espiritualidade, mas que é relegada a algo alternativo, a algo de pessoas exóticas, a algo de pessoas crédulas que acreditam em Papai Noel, né? Aonde a gente vê que não existe essa dissociação. Como é que nós devolvemos a espiritualidade ao ser humano? Como é que nós devolvemos a espiritualidade ao ensino das ciências médicas, das ciências da saúde? Será que nós precisamos mesmo dessa espiritualidade? Ou isso é um mito? Uhum.
Primeiro, Ítalo, eu vejo que isso é um processo, né? A evolução, ela não dá saltos. A gente costuma dizer que, muitas vezes, a gente vê nos fenômenos micro e macro do indivíduo, da sociedade, aquela teoria pendular, né? Sai de um extremo, vem para um outro, na direção do equilíbrio. Então, nós vimos realmente, nesse início que você resgatou muito bem, o homem que tinha acesso à ciência, ele não compartimentalizava o aspecto da ciência. Ele era o sábio, e é uma coisa que hoje carecemos muito, é de sabedoria. Carecemos muito de sabedoria nesses dias atuais. Ele tinha um conhecimento amplo dos aspectos que pertenciam ao ser. E então, com o passar do tempo, realmente houve essa compartimentalização que, para não gastar muito tempo, a gente acaba chegando nas especialidades médicas, a gente acaba também indo para as próprias religiões. Então, assim como as especialidades médicas, elas, de alguma forma, perderam a noção do todo. Você sabe muito bem disso, mais do que eu. Não estou aqui querendo julgar, nem culpar ninguém de forma nenhuma, mas hoje você vai, às vezes, num ortopedista, ele não lhe é ensinado sobre um sintoma de um quadro clínico. Eu já recebi no consultório, por exemplo, pacientes que chegam vindo de colegas, e respeito demais, e tem o seu papel, psiquiatras, que chegavam dirigido do psiquiatra para eu acompanhar no processo terapêutico, como um quadro depressivo. A primeira pergunta: você fez um check-up? Você fez uma avaliação dos hormônios tiroidianos, por exemplo? Mesmo sabendo da ineficácia, né, que eu já aprendi com você, né, e a longevidade saudável desses exames, mas a gente vê em exames simples que muitas vezes esse descompasso hormonal gera quadros parecidos, semelhantes. E a pessoa pode começar com a medicação psiquiátrica, que tem o seu lugar no devido momento, mas em alguns casos não. Então, essa separatividade, essas especializações, perdeu a noção do todo. Como religiões, muitas religiões não espiritualizam, porque muitas vezes dividem. Então, entendendo a espiritualidade como algo maior do que religião, pelo menos no meu olhar, importante que a pessoa se sinta, encontre um caminho. A religião é no meu olhar, né, são modos do humano para qualificar e otimizar essa conexão com o Criador. Mas algumas religiões, elas apequenam e acabam, ao invés de transcender, fica só na imanência, fica só nesse plano. E isso cria separatividade. E toda separatividade, que é muito própria do contexto que a gente vive, ela acaba gerando distorções. É muito fácil para distorções. Nesse plano da dualidade, né, onde se vê muitas dessas polarizações na política, nas raças, nos preconceitos, na ciência. Então, tudo isso afasta. Só que esse modelo cansa. Ele instiga o ego, dá a sensação de poder, mas é uma distorção de poder, que com o tempo cansa. Quando nós aceitamos as limitações e nos abrimos a essa compreensão do todo e nos permitimos aprender com as diversos setores, áreas da vida, isso vai nos resgatando a unidade. E nós, cada um na sua área, vai se ver inexoravelmente caminhará nessa direção de resgatar o algo mais. É o médico, é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, é o mecânico, é o empresário, é o produtor rural.
de trazer um algo mais. Aí nós já vamos entrar na escala do propósito. A gente não está aqui na Terra somente pelo que é da matéria, que tem seu valor e a gente precisa, e temos direito a usufruir, e é preciso que a gente se entregue e se integre com o que é da matéria, com o que é da natureza. Inexoravelmente, nós vamos precisar encontrar esse propósito maior, e isso é a espiritualidade, no meu olhar. Então, esse propósito maior, nós vamos precisar mais e mais divulgar, não o que separa, mas o que une. Baixar a guarda de dono da verdade e aprendermos uns com os outros diante de leis maiores, leis, como eu falei no início, sábias, que estão presentes em todas as ciências e no nosso dia a dia, porque as leis do universo, que rege o universo, ela vai do micro ao macro. Ela está presente na vida daquele homem do campo, daquela pessoa que está na rua sofrendo com essa pandemia, a fome, está na minha vida, na sua. Então, essa ideia de todo, ela precisa ser resgatada. Então, feliz daquele que já consegue enxergar isso, porque normalmente ele vai ser uma pessoa mais leve, mais serena, que é o grande plus que, ao meu ver, a espiritualidade ela traz para o ser humano. Aceitando essa ideia do todo, ele flui melhor diante das intercorrências da vida. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde ela já contempla, né, o bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Nesse grande chamado. Então, não existe outro caminho, é a nossa destinação. Algumas pessoas ainda realmente dizem que aqueles que acreditam em algo espiritual são ingênuos, é o efeito placebo para conviver com os fenômenos sociais, os conflitos, os sofrimentos. Ainda dizem que nós estamos fugindo da realidade, mas esses conhecimentos espirituais que perpassaram anos e anos e anos já derrubaram muitos padrões de ciência, ditos de ciência. Derrubaram porque não eram ciências fundamentadas numa verdade maior. Isso, para mim, é um caminho que não tem volta. Cedo ou tarde, todos nós estaremos juntos nesse processo, cada um à sua maneira. É assim que eu penso, amigo. Cada um de nós experimentando essa espiritualidade no dia a dia, reconhecendo sua sombra para poder acessar a luz. Esses dias, eu pude fazer o curso de iniciação à hormonologia e me chamou muita atenção, né, o que já tinha visto, mas olhando para o curso, eu vi, né, como que essa coisa da luz e da sombra está presente. O tempo todo. Para que a melatonina seja disparada lá pela pineal, é preciso que o organismo fique na sombra. E é por isso que eu digo muito isso, onde eu falo, nós precisamos da sombra para chegar à luz. Inclusive, o que está acontecendo de doloroso, de triste no nosso planeta, com a pandemia, em especial no nosso país, é uma sombra que já existia, que está vindo à tona para poder vir à luz. Perfeito. Concordo. Então, o que acontece no social, acontece no físico, e essa dialética é contínua. Contínua. Você falou aí, Tom, uma coisa muito interessante. O indivíduo precisa estar aberto para se auto-perceber e para recepcionar essa situação de unidade entre todos esses aspectos do ser humano, né? E aí vem a questão. Tem um amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, que foi até um dos convidados dessas últimas lives, o Guga Stocco. É um pensador, é um empreendedor, um cara que tem uma mente assim genial. E ele diz uma coisa que eu acho que está mais atual do que nunca. O ignorante do presente e o ignorante do futuro é aquele indivíduo que não consegue desaprender. Então, nós passamos a viver num mundo de regras, de percepções ligadas aos 5 sentidos, e para que a gente possa enxergar a profundidade do ser humano,
nós precisamos deixar um pouco de lado os 5 sentidos e passarmos a enxergar com os olhos da alma, né? Passarmos a enxergar com os olhos do interior. Mas, para isso, o indivíduo tem que estar receptivo, ele tem que estar aberto. Como é que no mundo onde a gente valoriza tanto o ter e tão pouco o ser, né? Como é que a gente coloca dentro desse contexto essa necessidade de perceber, de estar aberto, para que algo transcende esse corpo, algo transcende o simples existir perceptível aos 5 sentidos? Como é que essa pessoa, Tom, pode começar um caminho para chegar a iniciar o seu desenvolvimento espiritual? Muito bom, muito importante essa sua observação. E olha como é paradoxal os conhecimentos, né? Eu defendo muito, Ítalo, que para a gente acessar o 6º sentido, a gente precisa se apropriar dos 5 sentidos. O ser humano, diante do modo de vida que muitos de nós acabamos por viver, vive naquele automatismo. O automatismo. Então, ele entra nesse automatismo, nessa correria, e não sabe nem mais por que corre. Em que direção? Qual é o propósito? Aquilo que eu falei lá anteriormente. Em nome de quê? É aquele que diz, não, eu tenho que trabalhar para garantir o futuro dos meus filhos. Muitas vezes ele acumula dinheiro, mas quando chega lá, ele foi tão ausente que os filhos não querem saber dele, querem saber só do dinheiro dele. A pandemia veio e botou todo mundo para dentro de casa. Bora reconhecer quem é a família, quem é o povo de casa. Esse automatismo nos leva nessa condição, tá, do cérebro córtex e atropela o cérebro reptiliano, atropela o cérebro límbico, cérebro emocional. Então, acaba gerando uma porção de confusões. Fusões de conteúdos desconexos, que vão se revelar em doenças físicas, psíquicas e das relações. Então, um caminho que eu gosto de trilhar, porque é assim que eu busco viver, é o meu, que me ajudou muito, e que eu, habitualmente, onde eu posso falar, sou convidado a falar, quer seja no consultório ou fora dele, em exposições diversas, eu convido a vivência plena, a nós deixarmos a mente aonde nós estamos, procurando dar qualidade a um estímulo. Hoje a gente sabe que o cérebro, tá, ele não tem essa capacidade de estar focado em 3 coisas ao mesmo tempo, 4 coisas ao mesmo tempo. Porque a velocidade das células nervosas são tão rápidas que a gente não percebe que ele vai para um, vai para outro, vai para outro, gerando desgaste energético. Então, a chamada é de nós realmente nos determos onde nós estamos. Se estamos em casa, nós somos muito tentados ao celular, às mídias sociais, à TV. Às vezes o filho está do lado, a criança está do lado, a esposa, o pai, a mãe, mas nós estamos divididos. Mas, não, eu estou aqui. Não está. Não está. Não está. Você está dando um pedaço de si de baixa qualidade. E isso vai interferir. Vai ter, pelo aquele princípio da lei de causa e efeito, vai repercutir. Em algum momento isso vem. Não tem como. Então, a vivência plena é fundamental para que a gente se auto-observe, identificando o que é que faz bem e o que é que faz mal. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Gerando um pool de informações que é o autoconhecimento. Não tem espiritualização sem autoconhecimento. Santo Agostinho diz isso, né, lá na Idade Média. Conhece a ti mesmo. Então, não tem como a gente não evoluir em qualquer que seja o nível físico, numa profissão, numa empresa, numa condição física mesmo atlética, de saúde, sem autoobservação, para se conhecer e dizer, puxa, isso aqui não está legal. Se nós investirmos no nosso autoconhecimento, a gente vai identificar
quando, por exemplo, o corpo dá sinais de que alguma coisa não está legal. Então, com o autoconhecimento, a gente pode assumir uma autorresponsabilidade por aquilo que não está legal em nós, e aí a gente pode se autotransformar. Então, nesse mundo de tantas demandas externas, nós somos chamados, e ao meu ver a pandemia também teve esse convite, a nós nos voltarmos para dentro. Dentro de casa física, para tentar reconstruir a ideia de lar, a ideia de princípios, de relação, de autoridade, de reconhecer as pessoas que conosco convivem, conhecer de uma outra maneira, mas também o mergulho interno de autoconhecimento, onde a gente pode se auto-identificar aquilo que da gente nos faz mal, o que faz mal ao outro, o que faz bem a gente, o que faz bem ao outro. Isso é espiritualização. Esse momento agora é um chamado também para a gente, não só, ele transcende esse momento agora, eu estou usando só como referência, mas um outro aspecto de transcendência, por exemplo, nesse período agora, a gente viu o quê? O medo acuando todo mundo. O medo de morrer, o medo do ente querido morrer, de adoecer. E, lógico, né? Aumentou o medo, aumentou a ansiedade, né? Aumenta cortisol, adrenalina, vai tudo lá para cima. O humor cai, gera um descompasso, aí vem irritabilidade, aí diminui a paciência. Se a família era estruturada, tem um bom nível de comunicação, ela vai lidar bem com esse momento para encontrar uma readaptação, flexibilidade. Se a família tinha dificuldades, ela vai ter dificuldade também na adaptação à quarentena. Mas se ela se comprometer e parar, dizer, olha, isso aqui é um indicativo que a coisa não estava boa. Autoconhecimento do grupo social. E ela investe em valores, princípios, isso é espiritualização. A partir daí surge um outro espaço que, quando muitas vezes falta recurso, que é a prece, que é o momento onde a gente conversa com Deus, a gente emana para Deus a nossa conexão. Esse momento de transcendência, ele também interfere no corpo, na produção de hormônios, que vai dar uma sensação de bem-estar e vai repercutir no campo vibratório, no campo eletromagnético e espiritual. Então, é uma ferramenta imprescindível que transcende qualquer religião, qualquer crença. Você pensou positivo, pensou no bem, você está em prece. Você está inteiro naquele ato, o pensamento e o sentimento, o seu padrão vibratório, ele esparge numa direção que você vai ser visto por seres de outra dimensão, como um ser de luz, como pessoas que a gente chega perto dela, ela é tão pacífica que você sente um bem-estar. E tem outras pessoas que às vezes têm títulos diversos, você chega perto dela e sente um peso. É o campo vibratório. A prece ajuda a dissipar, descompactar esse campo e faz reverberar. Então, a prece é um recurso de espiritualização muito grande, expande. Então, na prece, a gente fala para Deus. Aí vem o outro recurso, que é a meditação. Eu digo muito, quando a gente ora, a gente fala para Deus. Quando a gente medita, a gente dá tempo para escutar Deus. A meditação hoje, né, a ciência está trazendo, o Dalai Lama chegou para um neurocientista lá inglês e disse, olha, leve isso para o mundo. E aí vem a explosão do mindfulness e as técnicas de atenção plena, que era a minha vivência plena aqui, de 30 anos que eu desenvolvo esses processos na minha clínica aqui, de realmente parar. Então, medita, ora, medita. Aí vem o outro espaço. Olha como é cíclico, um círculo virtuoso. Aí, quando você está nessa condição, fica mais fácil você contemplar. Contemplar uma árvore. Aí vem o espírito de ecologia. Contemplar um rio. Contemplar uma chuva. Contemplar até a tempestade, como expressão nossa da natureza.
Então, a contemplação é uma forma de louvor que nos conecta. Então, a espiritualização ela vai transcendendo e a pessoa vai, nesse movimento, naturalmente ela sente necessidade de ajudar os outros, de ajudar o próximo. É uma consequência natural. Quando a pessoa está ensimesmada no ego, ela não consegue ver a necessidade do outro, a dor do outro como uma dor dela. E nesse contexto que a gente está vivendo, Ítalo, eu vejo claramente. Eu participo, né? Eu sou espírita, né? Eu aprendo muito com o espiritismo e a prática, nós temos um projeto, participo de um projeto de semeadores, nós já conseguimos juntar, né, diversas pessoas de diversas religiões e distribuímos já mais de 55 toneladas de alimento. Pessoas passando fome nesse momento. Essa dor deles não pode ser a dor deles, é uma dor nossa. Não vejo espiritualidade sem esse sentimento de fraterno, de fratelo, de irmão, de comum. Então, o sentimento de comunidade precisa ser avivado em nós para diminuir as ideias de diferença, de separatividade. Uma espiritualidade que não une, que não traz para perto, ela ainda vai precisar se desenvolver mais. Eu fiz um roteiro aí. Sim. Como você disse, dava para a gente falar muito tempo. Dá para a gente falar muito mais. Tom, você acha, na sua sensibilidade, na sua percepção, que todo esse momento que nós estamos atravessando, né, o mundo parou por causa de um filamento de RNA, né, coisa incrível. Esse parou vai nos deixar, está nos deixando um legado de evolução? Nós sairemos melhores de tudo isso? Você acha que nós estamos mesmo entrando num novo padrão vibracional nesse planetinha de transição que nós vivemos? Podemos dizer que já começamos a vivenciar os primeiros estertores de uma nova era para a humanidade? Ou está cedo para falar isso? Eu acredito que sim, sabe, Ítalo? Eu acredito que nós estamos nos alicerces de uma nova era. Porque, como eu disse, as pessoas estão cansadas desse modelo antigo, da separatividade. Gera muita dor, né? O egoísmo, ele cansa. O egoísmo é cansativo, é desgastante. Nós precisamos, né, inexoravelmente, assim como nós precisamos do sol, da luz do sol, para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, mental, para a saúde espiritual, nós precisamos desse sol que é uma nova proposta de vida, onde a diferença seja menor entre uns e outros, onde a gente possa realmente exercer mais a gentileza, o carinho, a afetuosidade. Então, a nova era, ela, ao meu ver, ela é embrionária, realmente. E precisa de todos nós. Aquela música, né? 1 mais 1 é sempre, né, do Beto Guedes, 1 mais 1 é sempre mais que 2. É um mais, precisa desse mais. Onde cada um de nós, hoje ainda precisamos das religiões, ok, precisamos, se está aí é porque precisamos. Aqueles que não têm religião, mas têm uma ONG, aqueles que não acreditam em Deus, mas sentem a dor do outro e também se juntam. Nós precisamos diminuir os rótulos e, pelos nossos propósitos, nos juntar para construir ou resgatar esses alicerces fundamentais que são princípios, são valores. E como o ser humano tem condutas alinhadas com o princípio, a tendência é que seus frutos sejam bons. Sejam bons. Então, a pandemia é um chamado forte. Mas, com os anos, né, esses cabelos brancos, é de idade também, né? Poderia dizer que é charme, mas é a idade, né? Também. Eu já vi o seguinte, muitas pessoas passam pela dor, passam pelo sofrimento, mas se não trouxer consciência, ela não vai mudar. E vai atrair outros campos de experiência doloroso, e vai ter novas oportunidades,
para repensar. Então, quando me perguntam, tá, o mundo vai mudar? Eu digo, olha, muita coisa vai mudar, realmente. Muitas pessoas vão mudar, mas muitas pessoas, essa mudança vai ser muito pouco perceptível, partindo do pressuposto que tudo é movimento. Então, vai ser muito pouco perceptível. Agora, para a evolução espiritual é preciso trazer consciência. Quanto mais consciência a gente traz, refletindo sobre o que nos acontece, é uma tríade que rege o universo: movimento, experiência e consciência. Então, um processo desse todinho aí, da pandemia, é um movimento. Nós geramos, eu vejo que nós, enquanto indivíduos, geramos esse adoecimento que se manifestou numa pandemia. Vivemos essa experiência de doença e cura, de doença, dor, morte, dores afetivas com a partida de entes queridos, dores diversas. Se nós não repensarmos isso aqui, de que valeu? Para nós enquanto indivíduo, para nós enquanto família, para nós enquanto comunidade, sociedade, de uma cidade, de um estado, de um país, o próprio planeta, comunidade planetária. Nós estamos vendo aí, todo dia a gente escuta uma notícia, Veneza, com golfinhos, com peixes, as águas de Veneza, fenômenos de luminescência em praias, né, nos Estados Unidos, aqui na costa da América também, aqui do Sul, do México, perdão. A gente vê o Himalaia, foi visto de longe, há 75 anos que não se via o Himalaia lá em cima, né? As geleiras do Himalaia, pela poluição. Eu estava observando ontem aqui com a minha esposa aqui em casa, o céu estrelado. Há 11 anos eu moro aqui nas Lunas, aqui em Fortaleza, praticamente 11 anos, e eu não via as estrelas com a luminescência que estamos vendo. Então, não é por acaso. Então, a poluição diminuiu, vai gerar benefícios para nós, mas agora surge uma grande responsabilidade. É o que é que nós vamos fazer para manter uma revisão do consumo, um investimento numa saúde de qualidade, não só para consertar doentes, mas para promover saúde física, emocional, mental, uma saúde social. É um chamado que está aí. Se nós aproveitarmos, vai ser maravilhoso. Se aproveitarmos um pouquinho, também vai ser bom. Mas é uma reflexão que cada um de nós tem que parar efetivamente e pensar qual é o meu propósito daqui para frente. É assim que eu penso. Perfeito, Tom. Muitas vezes, quando eu estou ministrando esses cursos para médicos, você acompanha esse trabalho, já se vão quase 20 anos que nós optamos por esse modelo de aproximar esse conteúdo do médico do dia a dia. Dificilmente o médico vai ter acesso a essa informação dentro da escola tradicional cartesiana, porque, infelizmente, é forçoso nós termos que reconhecer que o grande patrocinador da medicina hoje é a doença, não é a saúde. Então, se eu tenho interesse na doença, é óbvio que eu preciso manter o portador dessa doença doente, né? Então, esse modelo não é só a doença física, né, Tom? É a doença mental, é a doença espiritual, é a doença emocional. Tudo isso se junta muito bem, como você falou, num modelo integrado. E muitas vezes eu provoco os médicos lá durante o curso introdutório. Nós temos, por vezes, turmas com 140, 150 médicos de 30 especialidades diferentes, de todos os estados brasileiros. Então, aquilo é um caldeirão que representa, de fato, o universo da medicina brasileira. E o que eu percebo é que esse profissional da saúde também está muito doente. Ele está doente fisicamente. Não é à toa que, não sei se você sabe, a expectativa de um médico no Brasil é menor do que da população, que é uma coisa absolutamente
injustificável o cuidador ter uma saúde pior do que quem ele pretende cuidar, expectativa de vida é menor, essas pessoas têm um alto grau de insatisfação no trabalho, vivem muitas vezes correndo de um lado para o outro, 3, 4, 5, 6 empregos. Como você bem colocou, muitas vezes não conseguem mais nem se fazer presentes dentro de casa, os filhos, famílias, são eternos ausentes, e a vida está aqui passando ao lado, né? E muitas vezes a gente esquece que o único atributo que nós não podemos negociar é o tempo. A gente negocia uma dívida, a gente negocia um empreendimento que ia fazer agora, deixa para fazer o ano que vem, mas não dá para chegar para o tempo e dizer, olha, me dá uma chance aí, que esse ano eu fui muito burro, eu desperdicei esse ano todinho usando esse tempo em coisas que não tiveram produtividade, representatividade, sentido algum. E eu vejo, percebo, e eu conheço muito bem os médicos, porque eu vivo dentro do universo dos médicos, até porque quase 30% dos meus pacientes são médicos, um altíssimo grau, Tom, de insatisfação com a prática da medicina. E aí eu coloco uma coisa para reflexão que muitas vezes é como se fosse um soco no estômago daquele sujeito que está lá naquele curso de 5 dias. Eu digo, olha, você sabia que no kanji, né, no ideograma japonês, a palavra medicina, genjutsu, significa doar amor? É uma coisa genial. É uma das sacadas mais brilhantes. É por isso que aquele povo é inteligentíssimo, eu admiro. Eu falo sempre que eu sou um japonês que nasci sem os olhos puxados. Tenho uma profunda identidade com a cultura japonesa. E eu falo muitas vezes assim, quando você põe um jaleco, sai da sua casa, você está com o propósito mesmo de servir ao próximo? Você tem realmente a intenção de doar amor? Quando você chega num posto de saúde desses aí da periferia e tem lá uma lista de 40 pessoas para você atender, de 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, você acha mesmo que você está doando algo de bom? Você está doando amor? Ou você está se enganando? E aí eu provoco. Será que também não chegou a hora, Tom, não só desse indivíduo que é aquele núcleo que forma a sociedade, né? Aquele profissional, mas será que não está na hora de nós, profissionais da saúde, começarmos também a dar o primeiro e melhor exemplo? Como é que o médico, que é formado para tratar doenças perceptíveis aos 5 sentidos, como é que esse profissional pode mudar esses paradigmas e começar a ter também um compromisso com a sua evolução espiritual? Uhum. Eu tenho essa estatística no meu consultório, Ítalo. 30% das pessoas que eu acompanho em consultório também são médicos. Eu sei disso. E realmente isso aí gera muitas reflexões, realmente. Eu, há anos atrás, fui convidado pela minha amiga Maria Carlos, aqui de Fortaleza, né, otorrino, quando ela dirigia a Sociedade de Otorrino, Laringologia, e junto com o pessoal da imagem, que eu não lembro agora o nome do colega lá que dirigia, eu levei 5 colegas, então 6 psicólogos, e fizemos um seminário, Cuidando do Cuidador, ali na Serra aqui de Guaramiranga. Sensacional. Só parando para repensar essas questões, trazer consciência do que é que nós estamos fazendo. Mas é muito, digamos, pertinente a sua provocação. Se nós, que somos profissionais de saúde, nós esquecemos do cuidado conosco mesmo, não tem como. Aumenta a probabilidade, tá, do nosso adoecimento. E como falamos lá no início, o adoecimento não é só físico, o adoecimento psíquico interfere no físico, o físico no psíquico. Esses adoecimentos estão ligados com o espiritual. Então, a própria condução dos tratamentos, elas vão ser obliteradas. Se nós não estamos alinhados com a luz, não tem como. Nós vamos ter dificuldade de fazer as melhores escolhas nas conduções terapêuticas que nós vamos dirigir. Então, realmente, haveria necessidade,
há necessidade, melhor dizendo, colocando o verbo, de poder haver essa parada para pensar sobre propósitos. Né? Você sabe muito bem que o fenômeno lá naquela universidade, lá acho que é na Califórnia, né? A disciplina mais buscada é sobre felicidade. Sobre felicidade. O tema é esse mesmo, não tem outro jeito, não. O pessoal da psicologia positiva, o pessoal que vem repensando essa interação, tá? Cérebro-mente, repensando o que é que nós estamos, onde que nós estamos nos perdendo na escolha que nós fizemos, na profissão que nós fizemos. Em nome de quê? Eu, agora na pandemia, um hospital aqui me pediu para eu falar uma mensagem para os profissionais de saúde. E eu disse claramente nessa mensagem, eu digo, olha, nós, enquanto sociedade, eu quero agradecer, tá, como cidadão, a coragem de vocês estarem na linha de frente. Mas eu sei que antes de vocês serem o médico, o enfermeiro, né, o fisioterapeuta, o pessoal de serviços gerais que trabalha no hospital, todos os profissionais envolvidos no hospital, na clínica, nas UPAs, no posto de saúde. Antes de você ser esse profissional, você é também um ser humano, você tem uma família, você deixou lá, você está preocupado com o seu familiar, o que é que vai acontecer com ele. Então, ao meu ver, dizia eu nesse vídeo, só existe um argumento que pode lhe dar força e coragem para você ir para esse embate de peito aberto e fortalecido psicologicamente. É você lembrar do seu compromisso de amor, a cuidar do outro, a socorrer o que está sofrendo. É aquilo que eu tinha falado, o alinhamento com o propósito. O alinhamento com o propósito é fundamental para a gente encontrar energia, força. Então, o cuidador de saúde, o cuidador do outro, daquela pessoa que lhe chega com uma demanda, qualquer que seja a área, se ele não estiver se cuidando, ele vai ter dificuldade de dar o melhor dele. Não tem como. Não tem como, não existe isso. Que muitas vezes você pode estar com o problema que for, você veste o jaleco e ali você vai ser o bonitinho. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, se você experimenta um cuidado físico, emocional, mental e espiritual, se você se alimenta bem, preserva o seu sono, dentro do seu possível, o melhor possível, mas levando em conta o que a ciência nos traz, né? Essa coisa do sono, do ciclo circadiano, os processos de reposição, de renovação, né? Atividade física. Se você busca uma teia social saudável, estar com amigos, ter um lazer, ter um hobby, se você tem o seu espaço de interação com a natureza, você vai ter condições de dar o melhor de si, mas sem se violentar. A yoga, que é uma grande ferramenta, eu pratico yoga, né? Aqui, uma reverência aqui ao meu professor já de muitos anos, professor Helder, aqui do Espaço Randaz. Tá? Existem dois fundamentos que interagem continuamente. Dê o melhor de si. E o segundo, mas sem se maltratar, sem se violentar. Então, o profissional de saúde, antes de sair de casa, todos os dias ele deveria se perguntar como é que eu estou saindo? O que é que eu deixei aqui em casa? Quando chegar na clínica, quando chegar no seu hospital, no seu local de trabalho, parar, respirar fundo, como é que eu estou diante do que eu pretendo dar? Eu tenho o hábito de, antes de começar meus atendimentos, fazer um pouco de meditação, fazer uma prece, para buscar um alinhamento, para poder interagir com essa subjetividade e dar com qualidade aquele que eu acompanho. Mas acredito, tá, que só fazer isso, uma espiritualidade apartada do cuidado físico,
uma alimentação legal, compromete. Então, os cuidadores precisam acordar que para cuidar do outro melhor e atender esse propósito, primeiro que nos fez escolher uma área da saúde, que é cuidar do outro, precisa do autocuidado. Francisco de Assis tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei se você conhece, Ítalo, e vocês que estão nos acompanhando, que diz assim: se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Essa frase é muito forte, muito. É isso mesmo, Tom. E dentro desse aspecto, nesse processo de formação desses médicos, uma das coisas mais desafiadoras é exatamente a mudança interior. A mudança que vem da consciência, como você brilhantemente explicou, né? Esse médico ele vai sair de um mundo onde ele intervia com medicamentos para controlar sintomas, para um mundo onde ele vai procurar manter pessoas saudáveis. E aí, dentro desse mundo, a percepção visual fala muito forte, pesa muito. E eu digo sempre para eles, aquilo que você, em um desses momentos aí, tão brilhantemente apontou. O médico, o profissional, se ele é da saúde, ele tem que ter mais saúde. Eu brinco sempre. Eu procuro ter mais saúde do que a soma da saúde de todos os meus pacientes juntos. Porque não tem como ser menos do que isso. Não tem como eu sair da minha casa propondo um modelo aonde a busca é pela manutenção desta saúde, a busca é pela longevidade com saúde, pela qualidade de vida, e eu não for o melhor exemplo disso que eu estou preconizando. Pratique aquilo que você preconiza. Porque quando o paciente percebe que existe uma discrepância entre o discurso e a apresentação visual, você já começa muito mal na fita. Você já começa comprometendo a sua credibilidade, que é a coisa mais preciosa para você construir uma relação com seus pacientes. Porque o paciente olha para você e diz, poxa, se esse discurso tivesse realmente efeito, esse médico estaria usando isso. Se ele não usa, é porque ele mesmo não acredita nisso. Então, como é que ele vai me passar que isso é crível se ele mesmo não acredita? Porque se ele acreditasse, ele usaria. Então, é um desafio de enorme magnitude que a gente tem que mostrar realmente que não é só falar, é principalmente fazer, como você brilhantemente parafraseou aí São Francisco, onde ele dizia, né, o exemplo arrasta. E aí, para que nós possamos dar esse bom exemplo, é necessário que nós passemos a mudar o paradigma em busca da saúde, em busca desse elo perdido, que é exatamente isso que a gente está observando hoje. Então, eu percebo muito na prática do dia a dia que as pessoas estão buscando muito menos um cientista, com todo respeito à ciência, estão buscando muito menos uma pessoa que tenha 2 navios cargueiros de conhecimento na cabeça e estão buscando mais seres humanos. Pessoas que você olhe para elas e possa se identificar e dizer, puxa vida, eu percebi que esse cara está de jaleco, mas esse cara teve compromisso em olhar para mim, me chamou pelo meu nome, teve paciência de me ouvir, me abraçou. E é isso que eu costumo explicar para as pessoas. As pessoas hoje vivem tão carentes desse médico humanista, desse médico que volta a abraçar, desse médico que volta a dizer bem-vindo, desse médico que olha nos olhos, desse médico que escuta, que muitas vezes, para nós, isso é tão pequeno, mas para as outras pessoas aquilo ali abre um mar de oportunidades para construir uma relação feliz e duradoura, né? E eu acho que um dos legados que nós podemos extrair aqui desse papo maravilhoso com você é esse. Nós voltarmos o olhar para o eu e começarmos a absorver essas reflexões que nos levam à mudança. Sem o impacto da reflexão, não vai haver o impacto da mudança. E as pessoas têm que lembrar necessariamente que não há negociação com o tempo. O melhor tempo para fazer é aqui, é agora, é right now. Né? É isso que eu acho que a gente deve extrair desse papo maravilhoso aqui com você, meu amigo Tom. Oh, pai, que bom, que bom. Eu agradeço aí essa oportunidade da gente poder fazer essa interlocução. O Rubem Alves, ele tem um texto muito bacana, né, sobre a escutatória, né? Ele diz, né, que tem muito curso de oratória, mas devia ter mais curso de escutatória. Né? Então, sensacional. Adoro essa aí.
Nós precisamos dar mais tempo para ouvir, para olhar, é aquilo que eu falei da contemplação. Espiritualizar os nossos propósitos. E eu sou muito favorável, sabe, Ítalo, a viver aqui na Terra buscando espiritualizar esses momentos. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente está de passagem. Mas a gente pode escolher essa passagem de uma forma qualitativa, com mais qualidade, com menos pressa, com mais entrega, reconhecendo as sombras que a gente ainda tem. Né? Aquilo que eu falei, nós precisamos da sombra, né? Nós precisamos da escuridão lá para acessar. Senão não produz melatonina. Senão não produz melatonina, né? Como eu falei, né? De podermos, assim, estar junto das pessoas que a gente quer bem, da gente poder ajudar o próximo dentro do possível, ajudar. E perceber. A Mercedes Sosa, ela tem uma música dela que eu não lembrei agora o nome, mas eu lembrei agora no trecho da música que ela diz, e me tocou muito, né? Que ela conclama a gente não se tornar indiferente à dor alheia. Então, a coisa do racismo é um tipo de preconceito, mas tem tantos outros. E é importante que a gente fique atento qual é a parte nossa que a gente contribui para aquilo lá. Porque não é só daquilo lá, é da gente. Porque, às vezes, nós não assumimos a responsabilidade dizendo as pessoas estão poluindo, as pessoas, o outro, e não assumimos o nosso lugar de a gente também. E somos, sim, sombra. Mas somos luz. Em essência, somos luz. Do mesmo jeito que os alimentos ruins contaminam a gente precisa ter uma seleção para se espiritualizar de bons pensamentos, escolher o que é que a gente lê, escolher o que a gente vê na TV ou nos filmes, buscar interlocuções inteligentes, produtivas, gerando bem, para que a gente possa se perceber que nós somos muito mais do que nos ensinaram a gente a pensar que somos. E a nossa destinação é sermos felizes, uma felicidade relativa aqui na Terra. Mas, para isso, a gente precisa se ver com todos. E isso é o meu olhar. Maravilhoso, meu amigo. Isso também não estava no script, aliás, nada desse bate-papo hoje aqui estava em roteiro, né? Eu olhei para o Tom e disse, Tom, como é que a gente leva esse papo aí? Disse, Ítalo, vamos ligar o negócio lá, começar a falar e deixa que a inspiração flua, deixa que os caminhos vão se abrir. E, Tom, uma das coisas que eu mais admiro em você é essa energia maravilhosa que emana dos seus pensamentos, das suas ideias, do seu ser. E um dos momentos mais tocantes que eu vivenciei na minha vida com a minha família foi um dia que você veio aqui celebrar os meus 60 anos de idade e fez aqui no jardim de casa uma prece que eu jamais vou esquecer, a energia que você passou para todos nós que estávamos ali naquele momento. E uma pessoa que veio para a Terra com essa missão é uma pessoa abençoada, meu amigo Tom. Gratidão. E eu queria que, humildemente, lhe pedir aqui, faltam 1 minuto e 20 segundos para o final aqui da nossa live, que você finalizasse, deixando as suas palavras em forma de oração, que essas palavras continuem a nos inspirar. Nós temos milhares de pessoas aqui agora nos assistindo. Você deixasse um pouco do Tom orando para nós aqui, para finalizarmos em autoestima. Tem 1 minuto. É um enorme desafio. Vou convidar todos a fechar os olhos e sentir o seu coração pulsando. E imagine que do seu coração um fio de luz vai na direção de alguém que você acredita que nesse momento, qualquer que seja a dimensão que esteja precisando muito. Ó Deus, nesse momento, nos usa como instrumentos para irradiar a tua luz, para iluminar a cada um de nós e o nosso planeta. Que possamos aprender com a experiência que estamos vivendo, nos tornando pessoas melhores, hoje, agora e sempre, comprometidos com a tua vontade, que é a vontade do amor. Que possamos ser, então, amorosos, ó Deus, em teu nome. Que assim seja. Lindo, meu amigo. Obrigadíssimo, viu? Um beijo enorme do tamanho desse universo no seu coração. E que Deus lhe ilumine sempre. Gratidão por você. Obrigado, muito obrigado.